Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso 12º Debatologia Online. Eu sou a Márcia Maduré, sou voluntária e docente da Aracê. A Associação Aracê, ela é uma instituição internacional para a evolução da consciência, né? A Associação Internacional para a Evolução da Consciência, uma instituição sem fins lucrativos, com base no voluntariado e dedicada aos estudos da ciência e conscienciologia. Ela tem sede em Domingos Martins, no Espírito Santo, e tem um campus lá muito bacana, que eu convido vocês quando tiverem a oportunidade de ir lá visitar, e que é dedicado, tem pesquisas, né, dedicado a pesquisas e à educação. O nosso site, se vocês quiserem acessar, é o www.arac.org. Hoje, a nossa pesquisadora é a Tânia Somariva. A Tânia é advogada, mediadora, pós-graduada em Direito, é empresária, é voluntária e docente da Aracê. O tema de pesquisa da Tânia é assédio moral e multidimensionalidades. Nós vamos fazer agora umas combinações. Uma delas é o princípio da descrença, que nós utilizamos muito. Não acredite em nada que nós formos dizer nesse debate. Tenham as suas próprias experiências. E vamos fazer algumas combinações. Por favor, deixem os microfones desligados, liguem só quando forem conversar alguma coisa, fazer alguma pergunta, deem preferência para fazer as perguntas no chat. Nós vamos disponibilizar o texto de pesquisa da Tânia no chat, então vocês vão poder acessar por ali. Então, ao longo do nosso trabalho, podem ir dando uma lida. Procurem fazer as perguntas bem objetivas, bem sucintas, para que eu possa ler e repassar para a Tânia, para ela poder responder. A ideia desse debate é que todos vocês possam contribuir com a pesquisa da Tânia, ampliando a visão de conjunto do tema pesquisado. Agora, a Tânia vai compartilhar conosco sobre suas considerações iniciais sobre o tema. Bem-vinda, Tânia. Obrigada, Márcia. Bom dia a todos. Com relação ao tema assédio moral, como que ele chegou para mim? De certa forma, no dia a dia, há várias situações que a gente vivencia ou que a gente observa com relação a isso, mas você não tem essa noção do que significa. Então, pensa-se que são atos corriqueiros, né? E mesmo quando alguns desses fatos aconteceram, eu não tinha nem o conhecimento jurídico para saber disso, né? Então, o assédio, ele é antigo, mas a gente começou a estudar ele há pouco tempo. E começou a chegar no meu escritório alguns casos relacionados ao assédio moral. Eu já tinha visto alguma coisa na faculdade, mas ainda não tinha me detido a, de fato, estudá-lo de uma forma mais minuciosa. E começaram a chegar casos e mais casos, e esses casos, eles remetiam para isso aí. Em alguns casos, como já era grave, realmente, a gente precisou entrar com ações judiciais, então já não tinha mais o que prevenir naqueles casos, então, assim, restou a ação judicial. E depois disso, eu achei que já tinha encerrado o tema, né, que não viria mais, só estava tocando as ações mesmo, e eu fui convidada para fazer uma palestra sobre sobre assédio moral para um grupo de policiais em BH. E isso foi interessante, porque daí depois vieram outros convites para se fazer palestra para outras entidades, né, principalmente no setor público, com relação a essa questão do assédio moral. Isso restringia-se mais ao dano moral, ao assédio moral no trabalho, mas depois a gente vai aprofundando e a gente vê que a gama dele é um pouquinho mais vasta que só no trabalho. Então, ele está na família, ele está na escola, talvez com outros nomes, né? Mas ele está presente aí no nosso dia a dia. Então, eu falo sempre que eu não escolhi esse tema, eu fui escolhida pelo tema, né? Porque foram através das ações que chegaram para mim. E aí a gente vai fazendo correlatos a respeito do que eu tenho a ver com isso,
né? De que forma eu pratico isso, de que forma eu posso prevenir isso, como eu posso ajudar as pessoas que estão envolvidas nisso. São perguntas que vão norteando o tema para a gente, né? Então, quem quiser fazer perguntas, utiliza ali o bate-papo, o chat. E enquanto vocês estão elaborando alguma pergunta, que eu vi que não tem nenhuma ainda, eu vou fazer uma minha. Tânia, qual é o perfil do assediador, aquele que pratica o assédio moral? Geralmente eles têm características assim marcantes. Não quer dizer que essas características elas sejam fixas e que todos que tenham esse tipo de temperamento sejam assediadores. Podemos ser em potencial, né? Mas geralmente o que o assediador busca? Ele busca a questão de desmoralizar o assediado. Então, assim, ele tem para si uma questão de que ele é superior a tudo e a todos, de que ele sabe tudo, né? Ele tem uma questão, assim, da arrogância do saber mais que os outros. Ele tem também a característica de uma ganância desmedida. Tudo isso, quando eu falo no descontrole, no desequilíbrio, né? Porque assim, e também ele é muito egoísta, né? Um pouco disso nós apresentamos em menor ou maior grau em alguns momentos da nossa vida. Todos nós temos algumas dessas características, né? Em maior ou menor grau, mas o assediador moral, ele tem isso de uma forma mais exagerada. E às vezes ele não se apercebe disso, né? Mas tem essas características mais fortes. E ele procura, de fato, desmoralizar o assediado. E a característica principal dele é essa questão da dominação, né? Por ele ter que ser superior, ele se sente superior, então ele tem que humilhar o outro para manter essa condição. Fiquem à vontade aí, pessoal, para perguntar. O bate-papo ali está disponível e eu vou ser a mediadora de vocês. E se alguém quiser fazer a pergunta diretamente para a Tânia, é só comunicar aí, né? Assinalar que a gente abre aí o microfone e pergunta para ela. Enquanto o pessoal está um pouquinho tímido, Márcia, para perguntar, né, que geralmente no começo as pessoas ficam tímidas mesmo, eu vou passar 2 cases para vocês aqui, para vocês irem pensando, né? Talvez quem lê o texto vai conseguir identificar com melhor, mais rápido, e os outros podem... Então, assim, 2 situações. Uma situação, um cara muito bacana, assim, brincalhão, ele chegava no serviço e tinha um rapaz de cor negra, né? E todos os dias ele chegava e dava um tapinha nas costas dele e falei, e aí, macaco, tudo bem? Né? Pô, cara, ó, beleza, valeu, né? O serviço que tu fez foi muito bom. No outro dia ele chegava, o mesmo cara, e aí, gorila, beleza? Como é que tá? Ó, valeu, o serviço lá ó, foi ótimo. Todos os dias ele chegava e dava um tapinha nas costas do cara e ele brincava com o cara assim, e chamava ele de gorila, chamava de negão, né? Chamava de tição, essas coisas e tal. E com o passar do tempo, a pessoa começou a ficar bastante incomodada e a pessoa quis entrar com uma ação de assédio moral com relação a ele. Segundo caso, um chefe de uma área de trabalho, ele era chefe do setor de contabilidade, e ele tinha a equipe dele. E na equipe dele, eles faziam aquela questão da folha de pagamento, etc. e tal, cuidavam ali da questão de contabilidade. E tinha um funcionário que às vezes dava algumas coisas meio relapsos, ele falava com ele, olha e tal, mas era considerado um bom funcionário. E cometia alguns erros, como todo mundo comete. E um dia esse cara cometeu um erro, por irresponsabilidade mesmo, ele deixou de fazer algumas coisas, ele deixou de salvar, de fazer um backup que ele precisava fazer. E por ele não fazer esse backup, eles não iriam conseguir, né, eles perderam todos os dados para fazer a folha de pagamento daquele mês. E o chefe chegou, e na frente de todo mundo, o chefe gritou com ele, chamou ele de irresponsável, chamou ele de um mau profissional, falou que aquilo não era tipo de conduta, nem para um homem, que ele estava tendo uma atitude de moleque, e então, assim, isso na frente de todo mundo. E esse rapaz também achou que ele estava sendo assediado moralmente e entrou com uma ação. Então, assim, pelo que vocês leram no caso, qual dos 2 casos se caracterizava realmente um assédio moral ou não?
O primeiro caso ou o segundo caso? Vocês podem responder um ou dois aí no chat, e alguém pode falar aí como que tá, ou se alguém quiser falar, olha, eu acho que é o número 1 por isso, ou eu acho que é o número 2 por isso. Fiquem à vontade para se manifestar. Só lembrando que não tem certo e nem errado, gente. São coisas do dia a dia que a gente pode interpretar de uma forma ou de outra. Bom dia. Eu acho que era um pelo fato da repetição, de ter uma constância, de ser uma coisa contínua. O 2 foi um evento específico, então eu acho que não caracteriza, pela caracterização do assédio, a princípio, né, teria que ter uma constância aí, né, uma repetição. Então, eu acho que o 2 é um evento de assédio, mas foi um evento isolado. Eu acho que é mais pela constância, né, pela continuidade. De fato, no caso 2, houve uma explosão por parte do chefe, houve um descontrole, que poderia ser punido, né, por uma questão de danos morais, caso, de fato, não houvesse a conduta, né, imprópria do funcionário, né? Agora, os exageros seriam punidos através de uma ação judicial, nesse caso, de danos morais, se houver, se for comprovado, etc. e tal. Mas, no caso, o assédio moral, ele exige essa constância, e, às vezes, ele vai na forma das brincadeiras mesmo, né? Ele vai naquela forma pequenininha, ele vai assim de grão em grão, né? Como diz, de grão em grão a galinha enche o papo. E o assédio, às vezes, nessa questão, para se concretizar, ele também vai nessas fases pequenas. E isso não é só no trabalho. A gente fala mais no trabalho, por quê? Porque ele surgiu, né, através da questão trabalhista, né? Ele ficou mais conhecido através da questão trabalhista. Mas dentro de casa também existe essa questão do assédio moral. E ela pode existir de pai para filho, ela pode existir de filho para pai, ela pode existir tanto na questão vertical, na questão horizontal, né? Então, não quer dizer assim que exige só aquela questão assim, mas tem que ter a hierarquia, né? Às vezes tem que ter a autoridade, e às vezes a autoridade, ela independe dessa questão de hierarquia. Existem chefes que têm uma hierarquia, mas, no entanto, não têm autoridade. E, às vezes, dentro de casa também, por questões emocionais, por questões multidimensionais, às vezes os filhos têm mais autoridade sobre os pais do que estes sobre os filhos, né? Na questão das relações ali de amizades. Às vezes, numa questão de amizade, um dos amigos tem mais autoridade em cima do outro amigo. E com relação a isso é que pode acontecer essa questão desse assédio moral também entre pares, né? E não precisa realmente ser assim, só o pai que pode assediar o filho. Não, o filho também pode assediar o pai. Na escola também, não é só o professor que pode assediar o aluno. O aluno também pode assediar o professor, ainda que o professor tivesse a hierarquia dentro da sala de aula. É uma coisa bem peculiar com relação a isso aí. Então, por isso, né, o primeiro caso, ele caracteriza melhor por essa questão da continuidade. Temos uma pergunta aqui do Marcelo Rouanet. Na questão do perfil do assediador com arrogância do saber, é importante avaliar a lógica e a contribuição do saber? Você pode repetir? Na questão do perfil do assediador com arrogância do saber, sim, é importante avaliar a lógica e a contribuição do saber? Olha, isso na minha opinião, né? Agora cada um aplique o princípio da descrença, né? Às vezes a gente, mesmo tendo o domínio do saber, o que acontece com a gente? Quando nós somos imbuídos da nossa arrogância para passar esse saber, isso, para mim, prejudica, né? Não sei se, pelo que eu entendi da pergunta do Marcelo, seria isso. Então, na minha opinião, prejudicaria. Então, prejudicaria sim. Não é porque você está com a razão, e isso é uma coisa que eu tenho muito comigo. Às vezes, quando eu estou com a razão, eu quero enfatizar muito, né?
E isso, assim, não ajuda, né? Não ajuda a questão do saber. Eu sei, eu tenho domínio disso aí, mas à medida que eu passo isso de uma forma que eu estou ferindo o outro, de uma forma onde eu estou humilhando o outro, não é uma questão positiva. No meu entendimento, não é uma questão positiva. Foi isso mesmo que o Marcelo perguntou, Marcelo, eu entendi. É. A Mari e a Andréia. Tânia, Sim. o assédio está ligado ao politicamente correto? Um código de conduta ética corporativo evitaria essas situações? Na minha opinião, seria uma questão de prevenção, né? Seria uma questão de prevenção. A gente já tem a questão educacional, onde a gente sabe as formas onde a gente poderia se comportar, né? Agora, se você vai fazer um código corporativo ético nessas situações, ele poderia ser uma forma de prevenir e uma forma de alertar. Porque, na maioria dos casos onde envolve isso, o assediador, ele não se toca de que ele está assediando, ele está cumprindo com o papel dele, né? Ou seja, porque ele detém o saber, ou seja, porque ele detém a hierarquia, ou seja, porque ele detém aquele poder. E ele quer imperar isso de uma forma danosa, mas na opinião dele, na maioria das vezes, ele não está errado. Tanto que é muito difícil você, às vezes, conseguir conscientizar esse assediador. Agora, se existir, de fato, um código de conduta ética corporativo dentro de uma instituição, essa instituição estaria preocupada já com a prevenção. E o melhor caso, né, a melhor ferramenta que você tem contra o assédio moral não é a punição, mas sim a prevenção, né? Na minha opinião, seria muito útil, né, que cada empresa tivesse esse código de conduta e ainda tivesse essa questão de alertar, na questão de informar o que é assédio e o que não é assédio, né, para que também não haja confusão, para que também não chova de ações de assédio moral, só porque o chefe ou a outra pessoa está de mau humor aquele dia e te olhou com a cara feia, né. É necessário que haja constância, é necessário que haja essa humilhação. Eu sempre bato muito nessa tecla, porque às vezes também as pessoas banalizam muito os institutos jurídicos e acabam transformando ele em algo que não é útil pela banalização. Então, eu acredito que o Código de Conduta seria uma boa opção de prevenção, se é nesse sentido que você perguntou, Mari. A Rosíris pergunta assim: o assédio moral independe da hierarquia? Tem a ver com o contexto entrópico recorrente instalado nas inter-relações? E se essa afirmativa dela está correta? Sim, Osíris, como eu havia dito antes, né, ele independe da hierarquia, por quê? Porque ele pode ser de forma vertical, vindo de cima para baixo, ele pode ser de forma horizontal, né, entre as pessoas de mesma hierarquia, e ele ainda pode ser misto. O assediado, ele pode ser tanto assediado pelo superior hierárquico, como pelos pares, né? Então, existe 3 formas, né, dele se manifestar. Então, ele independe da hierarquia, né? Ele está mais ligado à questão, assim, da autoridade. E aí a gente não pode entender a autoridade naquele sentido de hierárquico, mas, assim, a autoridade naquele sentido, às vezes, imposto mesmo. E não falo nem no sentido moral, eu falo no sentido de imposto. Eu vou impor a minha autoridade por meio do medo, por meio de alguma coisa, assim. Esse tipo de autoridade, não é aquela autoridade, digamos assim, originária, né, aquela autoridade eu conheço, né, eu tenho autoridade de conhecimento com relação a isso, mas aquela autoridade imposta, né, então seria com relação a isso aí que independeria, né, com relação da autoridade. Aí você perguntou, o final da pergunta dela é sobre o contexto entrópico, né? Aí eu diria assim, para a gente analisar a questão da multidimensionalidade. A gente tem a questão das literaturas, né? Mas as literaturas, apesar de muito bem aprofundadas, elas não levam em consideração o aspecto multidimensional. Por que eu estou na condição de assediador? Porque o outro está na condição de assediado, né? Alguma coisa com relação a isso está nas vidas passadas. Ah, Tânia, então quer dizer o seguinte, que se numa vida passada
eu fui teu algoz, eu tenho o direito de ser o teu, aliás, o dever de ser o teu assediado agora, ou se eu fui a vítima no passado, agora eu posso ser o assediador? Muito pelo contrário, na minha opinião. Se tu foi um assediador do passado da pessoa hoje, e tu continuar assediando esta pessoa nessa vida, você não vai estar fazendo nada de positivo na tua ficha evolutiva. Então, seria a tua oportunidade justamente de mudar. Agora, ter lucidez para isso, aí é outra coisa, gente. Aí é bem complicado. Quando você está no meio disso, quando a vítima e o assediador está no meio disso, e eu não estou defendendo o assediador aqui, porque o assédio moral é crime, não tem nada que justifique, nem a questão multidimensional de tu ter sido uma vítima no passado, te dá autoridade para você fazer isso hoje com uma outra pessoa. Mas as pessoas fazem, né? E aí eu não defendo esse tipo de postura. Mas eu só passo o entendimento de que você entra naquela bolha de assédio intraconsciencial e de assédio também extra, e você acaba não tendo lucidez, nenhum e nem outro. E a vítima, às vezes, por ficar calada, por não manifestar que ela está sendo assediada, é a pior postura que ela pode tomar. Eu sempre falo aqui em casa que ninguém sabe o que o calado quer. E no assédio moral isso é pior ainda. Porque, às vezes, as pessoas acham assim, ela não está nem ligando. A outra pessoa é desmiolada mesmo e está tudo certo. Mas a vítima tem que se posicionar sim, e num primeiro momento ela pode dizer isso e deixar claro para o assediador, olha, eu não gosto do comportamento que você tem comigo, eu não gosto da forma como você está me chamando. A gente pode fazer alguma coisa para mudar isso? Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é tentar esse diálogo. Agora, uma vez que esse diálogo não exista, uma vez que as atitudes do assediador persistam, você tem que tomar outros caminhos que sejam mais efetivos. E aí você vai buscar ajuda. A primeira ajuda seria se fortalecer. E depois você vai procurar os outros meios. Pode culminar no meio jurídico, numa ação judicial? Pode. Né? Infelizmente pode. Por quê? Porque às vezes as pessoas não conseguem se tocar se vai só na conversa. Né? Não conseguem se entender ou falar assim, poxa, eu estou assediando mesmo, meu comportamento não está sendo natural. Aí, por questões intra e extrafísicas, é difícil ter essa lucidez. A Andrea, ela pergunta assim, que ferramentas conscienciológicas o assediado pode utilizar para reverter essa situação de assédio? Com relação à conscienciologia, uma das coisas que a gente poderia usar seria a questão da diferenciação pensênica. É uma ferramenta muito interessante. Por quê? Quando você está nessa questão do assédio intrafísico, ela sabe que vai vir para ela ali a questão da humilhação do assediador, né? Mas, se ela tem consciência multidimensional, ela vai conseguir entender que não está só o assediador intrafísico ali. Aquele assediador intrafísico, ele está cercado por assediadores extrafísicos. E ela, enquanto vítima, ela também está cercada pelos assediadores dela, que vão ajudar ela a ceder nessa vitimização. Então, assim, existe assediadores de ambos os lados. E se ela teria que fazer a diferenciação pensênica. É fácil isso, gente, na condição de vítima de assédio moral? Não, não é fácil. E quem está à volta poderia ajudar muito, mas na maioria das vezes o que acontece com as pessoas que observam o assédio moral? Elas também se calam, elas também fingem que não está acontecendo nada. E isso independe de você ter conhecimento conscienciológico ou não. Mas se você tem conhecimento conscienciológico e você é vítima do assédio moral, faz a tua diferenciação pensênica. Porque o assédio moral ele só se instala à medida em que a vítima não consegue, de fato, se posicionar com relação ao assediador. E isso é fácil? Não, isso não é fácil. Porque senão o assédio moral não aconteceria. Ele vem de uma forma que vai te enganando. Estou fazendo a diferenciação pensênica com relação a você, porque você não pode fazer com relação ao outro, mas com relação a você. Bom, esses pensamentos de fato são verdadeiros? Esses pensamentos de fato são meus? Essa atitude que ele está tendo comigo, né? Qual a forma que eu posso fazer para evitar?
como eu posso me proteger desse tipo de assédio? E aí você vai envolver tanto a questão da diferenciação pensênica para se fortalecer intrinsecamente, como você vai pegar essa ferramenta também para saber em quem você pode buscar ajuda e com o que você pode buscar ajuda. Mas a diferenciação pensênica é uma delas. Também a gente pode ajudar com o quê? Colocar o nome dessas pessoas na TENEPS. Ajuda bastante também, né? Quem é tenepsista pode ter essa experiência também de colocar. Mas é só colocar na TENEPS. Tem a questão de ajudar também com a elucidar a questão multidimensional de envolver isso. Abrir hipóteses. Por quê? Porque a gente não vai chegar e vai falar para a pessoa assim, você está sendo assediada, né? Porque no passado você assediou ele. Isso não vai ajudar a pessoa nem a fazer diferenciação pensênica e nem a sair dessa condição, né? Então você teria que chegar para a pessoa e falar, não, vamos pensar com relação a isso, quais as hipóteses isso está acontecendo. Se uma hipótese, se é essa hipótese, o que nós podemos fazer, o que você pode fazer? E isso é a pergunta que você faz para você e a pergunta que o outro faz. Também a gente poderia se perguntar assim, como eu posso assistir esse assediador? Aí todo mundo fala assim, quando eu vou dar as palestras, mas isso é impossível, né? O cara me odeia, o cara quer me humilhar, o cara quer acabar comigo. Mas, às vezes, também é uma manifestação aí como é que diz, de um posicionamento onde ele também pede o socorro dele, mas ele não sabe como pedir. Então, se ele também não sabe como pedir, humilhar e se manter numa posição superior, dá um conforto para ele de que ele não precisa de ninguém, quando intrinsecamente ele precisa. E aí, se você é o assediador, você deveria fazer também essa diferenciação pensênica. Mas por que eu estou fazendo isso com essa pessoa? O que essa pessoa fez comigo para eu agir dessa forma? Isso também é fácil de fazer? É difícil? É muito difícil. Ainda não vi um caso onde o assédio tenha se concretizado, que o assediador tenha feito essas perguntas. A menos que ele tenha um caráter muito, como é que diz, íntegro, e ele consiga em um determinado momento fazer isso. Mas é difícil. Uma vez que se consegue, você consegue se deslaçar disso aí, mas se não fizer essas perguntas, vai ser difícil. Só para contribuir, quem é de primeira vez, que não está muito acostumado com nossos termos, pensene, pensamento, sentimento, energia. Toda vez que nós pensenizamos, nós emitimos pensamento, um sentimento e uma energia. A diferenciação pensênica é se observar e ver como é que estão os meus pensamentos, como que estão os meus sentimentos, como que estão as minhas energias. Essas energias que eu estou recebendo, extrafisicamente, de outra dimensão, essas sensações que eu estou tendo são minhas ou eu estou recebendo isso de alguém? Para fazer essa diferenciação pensênica que a Tânia comentou. Então, é interessante fazer essa diferenciação para entender o que é comportamento meu e o que está entrando de intrusão pensênica, o que está entrando que não é, que eu estou concordando ou discordando. Então, é mais ou menos isso. Temos uma pergunta aqui da Lia Tedesco, Tânia. O tema pode ser observado sobre um enfoque do ciclo vítima-algoz? Poderia ser observado, sim, com relação a isso aí, né? Com relação a esse ciclo, de que talvez em uma vida passada você foi a vítima, agora você se torna algoz, e isso ir se repetindo. Mas, como se diz, o pulo do gato seria você, nessa vida, quebrar esse ciclo. Uma vez que você conseguisse quebrar esse ciclo. Agora, é isso que acontece? Não. Vem acabar com essa repetição, né? E, às vezes, não se faz a inversão na próxima existência, né? Você acaba, agora você é vítima algoz, na próxima existência você continua na mesma posição vítima algoz. Aí, numa outra existência, às vezes, você consegue virar isso aí, e você que era vítima vai passar a ser o algoz. Agora, se na existência você sair dessa condição
de vítima e de algoz, e você conseguir fazer essa reconciliação, é que seria o ideal. Então, penso que é uma situação difícil, é uma situação muito complicada, é uma situação que ela pode destruir a existência da pessoa nessa vida, mas ela também pode ser uma oportunidade de reconciliação muito positiva. Agora, para isso, a gente tem que estar com bastante lucidez, tem que fazer a diferenciação pensênica e tem que estar muito tranquilo com relação a isso. Porque, às vezes, o assediador, ele procura mais a pessoa que tem a tendência, né, a pessoa que está mais fragilizada. Então, assim, no trabalho, às vezes, assim, as mulheres são mais vítimas de assédio moral que os homens, né? Na escola, as crianças que têm algum tipo de características diferente das outras crianças são mais vítimas, né? Chama mais bullying, né? Mas também é uma espécie do gênero, né? E só que isso não prevalece. Em alguns casos, em empresas, a mulher também pode ser assediadora, né? Como também o assediador, ele pode escolher a pessoa que, digamos assim, um funcionário padrão. Um funcionário Eu acho que padrão, travou, né? Travou, Tânia. o meu áudio, está me escutando agora, Márcia? Agora voltou. Voltou? No ambiente de trabalho ou no ambiente escolar, a vítima de assédio também, ela pode ser o funcionário padrão. Então, não quer dizer que só são as pessoas frágeis que são vítimas de assédio moral. As pessoas que têm uma certa postura forte, que têm uma certa liderança, elas também podem ser a vítima. Por quê? Lembra aquela característica que eu falei. Ela, de certa forma, se ela é uma pessoa que tem um comportamento padrão de liderança, ela ameaça o assediador, né? E aí ele quer manter de toda forma a questão ali de ser o algoz, ou ter a autoridade, né? Ele quer manter esse ciclo aí. Nesse sentido mesmo, Lia, você gostaria que eu complementasse? Acho que é isso. A Aride fez uma pergunta complementar à da Lia, então algumas coisas tu já respondeste, mas dá para ampliar. A Aride está perguntando assim, Tânia, qual a ligação entre assediador e assediado? Quem é a vítima e quem é o algoz? Existe influência extrafísica? Pelo conhecimento, pelo estudo que a gente tem, a gente sabe que existe essa influência extrafísica, né? Existe essa influência da série X, né? Porque a gente sabe que se essa não é a nossa primeira vida e nem vai ser a última, a gente já sabe que numa outra condição, a gente poderia estar numa condição diferente ou a gente pode estar dando uma manutenção nessa mesma condição, né? Então, assim, a ligação entre eles, às vezes, é uma questão de pontos em comum, né? É aquela questão, às vezes, do espelho. Às vezes, o assediador, ele olha para o assediado, né? E ele se pergunta assim, né? O que ele é tão bom quanto eu nisso aqui. Então, já que ele é tão bom quanto eu nisso aqui, ele é uma ameaça para mim. E à medida que ele é uma ameaça para mim, eu vou destruí-lo, e vou destruí-lo de uma forma que ele vá ruir psicologicamente. Se ele ruir psicologicamente, eu consigo fazer isso. Nem sempre ele tem essa consciência. Às vezes vem mais na questão deturpada. E ele pensa assim, ele é tão bom quanto eu, ele quer o meu lugar. Ele é o algoz, eu sou a vítima. Esse, às vezes, é o pensamento do assediador, né? E o assediado, o que é que ele pensa? Poxa, mas por que ele está fazendo isso comigo? Né? O que eu fiz para ele? E, às vezes, assim, você vai entrando nisso, e são perguntas que, num primeiro momento, você se faz, e ele vai te colocando cada vez mais na casinha da vítima. Ele vai te colocando cada vez mais, pô, mas eu não fiz nada para ele, por que ele está fazendo isso comigo? E isso vai te abalando psicologicamente. Então, assim, às vezes é uma fissura que tem, é uma ligação entre características comuns que tem entre os dois, né? E isso pode acontecer. Às vezes também a vítima, ela tem vontade de ascender, tem vontade
de estar ali numa questão melhor, isso quando eu falo na condição de trabalho. Mas, por exemplo, quando a vítima é uma criança, né? Aí você vai falar assim, poxa, mas daí é um pai, é um tio, é um irmão que está assediando uma criança. E, às vezes, a gente diz assim, eu não estou assediando, eu só estou educando, né? E, às vezes, a educação não é bem assim. Então, o que foi a pergunta com relação à influência extrafísica seria em que grupo, né, essas pessoas estavam, em que grupo, o que elas fizeram dentro desse grupo, qual era a posição delas dentro desse grupo, porque às vezes as vítimas do assédio do passado, ou as vítimas de alguma coisa do passado, elas vêm cobrar do assediado. E aí elas se juntam com o assediador para fazer com que o assediado pague nessa existência. O que não é o aconselhável, mas na maioria das vezes, com relação a essa influência extrafísica, seria isso aí. E a gente não pode dizer que a vítima, hoje, nunca tenha sido o algoz, como a gente também não pode dizer que o algoz nunca tenha sido vítima. O que não se pode fazer, né, o que é recomendável fazer é que não se contribua nem para aumentar a condição da vítima e nem para fortalecer a condição do algoz. Conhecendo ou não a questão multidimensional, essa seria a postura mais adequada de um observador. E também seria a postura mais adequada para a gente na condição de algoz e vítima. Daí eu torno a repetir para vocês. Isso é fácil? Não é. Mas se a gente tem conhecimento, a gente tem que começar a aplicar. Porque isso independe, né, de conhecimento conscienciológico ou não. Ela pode acontecer com as pessoas que não têm esse conhecimento, como pode acontecer e acontece dentro da conscienciologia também. A Patrícia pergunta o seguinte: o assediador estaria usando do autoritarismo ao invés de uma autoridade em nível hierárquico. Como poderia fazer a orientação para transformar em tares o conhecimento do assediador? O conhecimento como você falou aí, a palavra tá adequada aí. Ele se sente, né, na condição de detentor daquele conhecimento, dele conhecer mais que o outro, né? E ele se acha, aliás, ele tem certeza de que ele é melhor que o outro, e que ele é melhor que os outros. Como que você pode fazer para transformar isso aí, né, em alguma coisa positiva, né, para que seja realmente uma TARES, né? Como que você pode fazer esse comportamento dele? Não seria a coisa mais fácil, ele teria que ter, pelo menos, um mínimo de abertismo para te escutar. Porque quando você fala com o assediador, ele vai te dizer o seguinte: eu só estou cumprindo com o meu papel, se ele é um pai ou uma mãe. Se ele é um igual, ele vai dizer assim, não, mas foi ele que começou. Ele vai ter sempre uma questão de uma desculpa para isso. Assim como a vítima também, às vezes, ela também tem algumas desculpas para se sentir na condição de vítima e não conseguir sair. Então, o que você poderia fazer? Se você chegar para a pessoa que está fazendo o assediador, e você talvez entrar de sola, e você falar, você está assediando, você está fazendo isso, aquilo outro, talvez a gente não consiga fazer TARES para ele, né? Seria complicado. Então, talvez uma das primeiras coisas seria colocar essa pessoa na TENEPS, né? Colocar as duas pessoas na TENEPS, colocar ali aquela questão, você observar e você perguntar para ele. Você fazer a TARES por meio de perguntas. Como cada caso é um caso, acho que no caso concreto é que você teria melhor condição de você saber o que perguntar para ele. Mas creio que através de questionamentos você consiga chegar mais próximo de uma assistência tarística do que se a gente chegar e falar assim, olha, você está assediando, você é um assediador, você está passando por isso, por isso, por isso. De repente chegar e falar assim, você já ouviu falar em assédio moral? Você já leu alguma coisa a respeito disso? Você gostaria de ler alguma coisa a respeito disso? E a pessoa fala, mas você está achando que eu sou um assediador? Não, eu só gostaria que você desse uma olhada,
com relação a isso aí, né? Então, assim, ir de uma forma mais tranquila. Também não é fácil, mas seria isso. E uma outra coisa é aquela questão ali de colocar as melhores energias na situação. Porque geralmente a gente toma partido, gente. Não é fácil isso. A gente toma partido, sim, quando você está. Eu falo isso quando questão dos casos que eu advoguei. Eu tinha que tomar o partido das minhas clientes. E eu já peguei a coisa de uma forma que não tinha mais jeito. Elas já estavam todas em depressão, e os meninos também já estavam bem deteriorada a questão psicológica deles. Então, assim, você acaba tomando partido. Se você pegar no começo ali e você também só mandar as melhores energias para que os dois, seriam formas de você ajudar, né? Seriam formas de você ter esse conhecimento. Mas penso que mais pela questão tarística, você teria que ter bastante tarimba para poder assistir ele. Agora, isso é impossível? Penso que não. Eu penso que possa haver sim, porque em algum momento, gente, tem que ter algum lampejo de amparo também para essa criatura que está ali na condição de assediadora. Porque se a intenção é uma recomposição intra e extrafísica, em algum momento tem que ter um amparo ali. E às vezes você pode ser a portadora do amparo. Agora, se chegar para o assediador chutando a porta, você não vai conseguir muita coisa. E uma outra coisa também, se chegar para a vítima e dizer assim, a responsabilidade também é sua, você também não vai ajudar. Porque na maioria das vezes, principalmente nós que conhecemos conscienciologia, às vezes a gente chega para a vítima e fala assim, olha, você veja bem, tem a sua parcela de responsabilidade, a responsabilidade não é só dele. Gente, a pessoa está em depressão, a pessoa já está mal, a pessoa já está numa condição de vítima. Isso não é TARES para a vítima também. Então, é uma questão de muito cuidado. A questão de ajudar a vítima, nós estávamos falando da questão da TARES do assediador. Então, assim, com relação a TARES para a vítima, também a gente tem que ir com bastante cuidado. Procurar ajuda profissional para ela, né? Não procurar passar a mão na cabeça, mas também fazer questionamentos. Mas não questionamentos que transfira para ela, neste momento, esta responsabilidade. Nós sabemos que cada um de nós tem a nossa responsabilidade, mas não adianta também chegar e falar, não, você tem responsabilidade sobre isso, você veja bem, você contribuiu para isso. Isso, no primeiro momento, você não vai ajudar. Ela depois, posteriormente, quando se recuperar psicologicamente, vai poder chegar a essas conclusões. Mas não vamos ser nós, enfiando o dedo no assediador ou na vítima, que vamos conseguir fazer essa reconciliação. A Patrícia ainda contribuiu com mais uma pergunta na sequência. Ela quer saber se a justiça restaurativa seria um meio adequado para aplicar nos casos de assédio moral. Se a justiça restaurativa, né, e eu trabalho também ali como facilitadora da justiça restaurativa, se ela serve às vezes para você conseguir ali fazer uma reconciliação entre vítima e algoz, às vezes no caso assim de onde houve até um assassinato com a família, né? Então eu penso que no caso do assédio moral, havendo um abertismo, ela seria uma ferramenta intrafísica muito positiva para isso, né? Porque ela tem todo um parâmetro, ela tem todo um potencial que ela ajudaria. E ela coloca o quê? Coloca ali, num primeiro momento, para você trabalhar só com o assediador, e no primeiro momento, para você trabalhar só com a vítima. E ainda existe, ela te dá a possibilidade, né, de, num círculo, você juntar os dois. Isso vai do tato de cada conciliador, aliás, cada pessoa que estiver ali conduzindo, ela vai ter essa sensibilidade se vai juntar ou não, mas o fato de fazer um círculo já com um e com o outro, vai ter o campo necessário, né, para talvez abrir a mente de um e abrir a mente do outro. E uma vez conseguindo isso, você imagine que coisa boa, né, porque quem já passou por algum círculo, quem faz essa questão, quem é facilitador na justiça restaurativa, sabe que tem um campo, e um campo muito propício para a reconciliação, né? A gente entende que extrafisicamente tem bastante amparo,
né? Mas quem não tem esse conhecimento conscienciológico também sente aquela energia diferente, aquela energia positiva. Tem a Mária e a Marli, que eu estou vendo que estão online aí, que também já trabalham, acredito que você também, Patrícia, deva trabalhar com isso. É uma coisa bem diferenciada, né? É um sentimento bem diferenciado, é uma energia que vem, e ela vem com esse intuito: vamos lá, gente, vamos resolver, vamos apaziguar, vamos tentar serenar isso aí, e ver qual é a melhor forma. Então, penso que, intrafisicamente, a justiça restaurativa, a mediação também, é uma forma muito positiva aí na questão do assédio moral. Agora, claro, né, a ferramenta está aí, mas se um deles não quiser, a gente sabe que não vai acontecer. Mas se um deles quiser, a gente pode resolver o problema daquele que quis, né? E ele pode se fortalecer, né? E se melhorar, e de fato aí dar um up com relação a essa questão. Então, eu penso que seja positivo, sim. A Mara Pisato tinha uma pergunta parecida, e daí tu já respondeste, e ela já te agradeceu pela resposta antecipada à pergunta dela. Agora temos uma pergunta da Andréia e do Jades. Podemos aplicar o trinômio acolhimento, esclarecimento e encaminhamento no ciclo vítima e algoz? E a outra pergunta é: a autopesquisa também seria um recurso para essas vivências e resolução de conflitos? Eu vou começar de trás para frente, como dizia uma amiga minha que é italiana, né? Ela disse que ela começava de trás para frente, às vezes ela ia mal nas provas por isso. Mas, assim, a autopesquisa, né? Ela é, no meu entendimento, né? Ela é uma resolução muito bacana. Agora, sim, quando a pessoa já está envolvida, o assediador e o assediado, ele tem que ter muita força, sabe? Muita presença, muita questão de vontade para fazer uma autopesquisa. Se ele conseguir, ele também está com uma ferramenta muito boa para, né, para chegar à lucidez e para poder chegar aí a essa questão de se livrar tanto da posição de assediador, quanto se livrar aí da posição de vítima, né? Mas nem sempre, quando se está envolvido, né, nessas teias do assédio moral, a pessoa tem lucidez para fazer autopesquisa. Na maioria das vezes, ela acaba indo para o caminho de que, nossa, por que ele fez isso comigo? Nossa, por quê? Mas eu sempre fui amiga dele. Uma outra coisa que eu não falei para vocês, e que às vezes acontece muito, é que assediador e assediado, em boa parte dos casos, eram melhores amigos, sabe? Eram pessoas muito íntimas. E, às vezes, né, o assediador, ele vira o amigo íntimo daquela pessoa, para quê? Ele consegue a confiança daquela pessoa para pegar os segredos daquela pessoa, para depois ele destruir as pessoas pelo aquele segredo que... Esse segredo que eu falo não quer dizer assim uma coisa terrível, mas assim, a forma, ele analisa o comportamento, ele vai vendo como que a pessoa... quais são as fissuras da pessoa, e ele vai lá e pega nas fissuras. Então, em muitos casos, o assédio moral vem de pessoas que eram excelentes amigos. Então, aquele cara que estava sempre com o chefe, às vezes, assim, aquele filho que estava, aquele irmão que estava sempre com outro irmão, né, que encobria, às vezes, as coisas erradas que o outro irmão fazia, né, na escola também os melhores amigos. Então, às vezes, é uma das características também do assediador. Ele chega e ele se aposta da confiança, né, do assediado, e daí depois ele usa tudo aquilo contra ele. Então, nesse momento, é difícil a pessoa ter lucidez para fazer autopesquisa, sabe, André e Jades? Mas, enfim, se conseguirem, é uma excelente ferramenta, né? O trinômio acolhimento, esclarecimento e encaminhamento, como eu estava falando anteriormente, se tu chegar e já sentar o pé, tanto no assediador quanto no assediado, você não vai conseguir. Então, se usar esse trinômio aí, com certeza vai ser uma coisa positiva. Porque a primeira coisa, você vai chegar e você vai acolher. Ah, mas eu vou acolher o assediador? Sim, sim. A gente vai ter que acolher o assediador, a gente vai ter que, pelo menos... Acolher, gente, para mim, não é sinônimo de concordar ou de apoiar. Então, acolher, pelo menos, é ouvir. Então, a gente vai ouvir o que o assediador tem para dizer. E ele tem o que dizer, porque ele se sente também, ele se sente entendido de razões para estar fazendo aquilo que ele está fazendo. Ele também foi ofendido, tá?
na percepção dele, tá? E a vítima também, ela tem essa questão de você acolher, de você ouvir. E depois, com perguntas, né, a gente vai fazendo esse esclarecimento. Eu tenho dificuldade de fazer isso, né? Eu tenho dificuldade de fazer isso. E acredito que a maioria de nós vai ter essa dificuldade também. Mas, enfim, a gente sabendo disso, a gente vai poder fazer isso aí. E como que a gente vai esclarecer? Às vezes, a nossa vontade de esclarecer é que a gente falasse assim para a pessoa, você está errado. E a pessoa diz assim, verdade, eu estou errado. Realmente eu estou errado. Mas isso não vai acontecer. Então, a gente tem que chegar ali por meio de perguntas. Tá, mas o que você pode fazer para melhorar? Mas por que você acha que ele teve esse comportamento com você? Como que você pode se comportar de uma maneira que isso não aconteça? Você já conversou com ele? Você já conversou com outra pessoa que possa resolver isso? Então, por meio de perguntas, você pode ir fazendo esse esclarecimento. E depois aí você pode fazer esse encaminhamento. Quem tem o conhecimento extrafísico, né, tenta fazer um encaminhamento aí com a questão das energias, com a questão de EV, com a questão de TENEPS, né, com a questão de energias positivas. E também encaminhar essa pessoa para a questão do intrafísico. Às vezes, gente, e na maioria das vezes, ela precisa de um psicólogo, quiçá, às vezes, de um psiquiatra, tá? Ela precisa fazer terapia, sim. Isso não é coisa para louco. Isso é coisa para quem realmente quer ter uma lucidez psicológica, uma lucidez maior. Se você, às vezes, não se vale desses recursos intrafísicos, por você se achar que você se basta, né, conhecendo a conscienciologia ou não, você está ignorando um conhecimento que pode te ajudar. Então, penso que seria o que poderia ser feito aí nesse trinômio aí. A Cláudia Aparecida tem uma pergunta, para aí que a pergunta sumiu aqui. Porque entrou mais uma e subiu. Ai. Eu consegui ver. Quando o assediador pratica o assédio para um grupo inteiro de funcionários subordinados a ele, homens e mulheres, o tempo inteiro, haveria também uma influência multidimensional grupal? Cláudia, é uma hipótese, né? Uma hipótese bem plausível, né? Quem foi esse assediador, né? Multidimensionalmente numa outra vida? E quem foram esse grupo de funcionário, ora, agentes passivos desse assédio nessa outra vida, né? E aí é onde eu venho dizendo, né? Não que isso esteja certo dele agora estar assediando o grupo, né? Mas talvez ele esteja vindo para que tanto ele quanto esse grupo tenham um aprendizado. E o pulo do gato seria, de fato, saber disso e fazer essa reconciliação. Agora, não vai ser permitindo que ele assedie o grupo que a gente vai fazer essa reconciliação, né? Não é desforra, é reconciliação. Não é vingança, é reconciliação. Então, a forma aí, pode existir essa questão multidimensional grupal, né? A gente não sabe o que esse grupo fez no passado. Eu quando falo de assédio moral, que eu vejo essa questão grupal, eu me lembro bem daquela questão ali das bruxas, né? Então, se fazia uma multidão para eliminar uma pessoa, né? E aí, às vezes, agora a pessoa vem numa condição hierarquicamente superior para, né, ter todos aqueles que foram seus algozes ali sob ele, sob o seu jugo, e aí ele pode tentar falar, bom, agora, inconscientemente, vou fazer com eles o que fizeram comigo, né? Vou queimá-los vivos também, no sentido figurado, né? Mas poderia ser essa questão aí, poderia haver aí uma questão multidimensional evoluindo nisso, uma hipótese bem plausível no meu entendimento. A questão de tribos também, né, que o Ivan está falando aqui do meu lado, acontecia muito também, né, da tribo pegar um e detonar aquela pessoa, né, e aí você volta multidimensionalmente, você volta numa comunidade. E às vezes eu me pergunto muito, né, o que nós, enquanto estudiosos da conscienciologia, qual que era a nossa tribo, qual que era o nosso grupo, qual que era o nosso papel, né, em outras vidas, né, porque a gente está conversando sobre esse assunto agora, né, e é bem interessante essa nossa condição, vista pela questão multidimensional. Agora, também não autoriza, né, o assediador a praticar o assédio, e também
não contribui para a evolução da vítima aceitar ficar nessa condição. A Maria do Carmo está te dando os parabéns e está perguntando se em algum momento da tua atual vida tu já te percebeu entre um dos papéis, vítima ou algoz, porque ela colocou aqui, porque tu está expondo esse tema. Maria do Carmo, eu tenho um temperamento muito forte, né? E esse meu temperamento forte, ele me dá muitas ferramentas para ser uma boa assediadora, né? E isso, às vezes, assim, a gente fala assim, não, eu nunca vou fazer uma coisa dessa. Ah, imagina se eu vou fazer. Então, estudando isso, eu já plotei que eu tenho um temperamento muito bom para isso. Eu sou excelente com as palavras, para ferir, né? Mas eu posso também usar as minhas palavras para ajudar. E por isso eu trabalho com a mediação, e por isso eu trabalho com a justiça restaurativa, né? Para ser uma forma e uma ferramenta de eu utilizar os meus trafores para as coisas boas. Mas, assim, em alguns momentos da minha vida, eu sempre já passei por situações onde eu me senti, né, parte. Eu falei, poxa, mas será que eu não estou sendo muito algoz nessa situação? E também já passei por partes que eu falo, pô, mas aí, será que a pessoa não está me fazendo essa questão aí? E daí onde eu te falo que, às vezes, a gente, enquanto vítima, quando silencia, né, a gente acaba aceitando tacitamente que a pessoa faça isso. Uma vez eu entrei num trabalho e eu fui substituir uma das pessoas, e era um caso de assédio moral, né, no trabalho. Eu fui substituir uma das pessoas. Então, eu entrei no lugar da pessoa que era vítima, ela foi transferida para um outro setor, e eu fiquei com a pessoa que era o algoz. De fato, às vezes era difícil, né, às vezes era complexo, isso aí. Mas eu não permiti que aquela pessoa me assediasse. Mas o comportamento dela, às vezes, até era involuntário, né? Ou não sei se era voluntário, mas era esse comportamento de assediador. Mas eu tive lucidez, né, na época, de não me permitir, porque eu já sabia o que eu ia enfrentar. E quando eu cheguei lá, eu cheguei com essa proposta de que eu não vou sair daqui transferida. De alguma forma, eu vou fazer isso aí. Tive que fazer algumas concessões para ela? Tive que fazer algumas concessões para ela. Mas penso que também algumas coisas ela aprendeu comigo. Algumas coisas ela aprendeu comigo. Então, foi interessante. E na condição como é que diz? Na condição de algoz, às vezes, assim, você reitera muitas vezes algumas brincadeiras que você faz com a pessoa, né? Às vezes eu brinco muito, não sou uma pessoa tão séria, né? Às vezes eu brinco muito com as pessoas que eu conheço. E às vezes eu me pergunto, pô, peraí, será que eu já não estou exagerando nessas brincadeiras? Porque às vezes você começa assim. E aí, quando você vê, a pessoa já está, de fato, se sentindo incomodada com aquilo ali, e você diz, não, mas só foi brincadeira. Tá, só foi brincadeira tua, mas você incomodou a pessoa. Então, nas duas formas, sim, eu já me senti na condição de vítima e já me senti na condição de algoz. E hoje, eu, analisando isso aí, né, na época não me tocava disso, mas hoje, analisando, eu vejo que houve um amparo, né, e uma lucidez, porque eu era nova naquela época, para poder fazer isso aí. E depois que essa pessoa, que era minha assediadora, saiu, entrou uma outra pessoa, e essa pessoa tinha as mesmas características de assediadora. O que eu tinha a ver com isso, né? O que eu tinha a ver com isso? E aí foi bem mais difícil para mim, porque daí eu não estava preparada para enfrentar. Eu fui muito de boa amiga com a outra. Só que depois, numa conversa, ela entendia que eu achava que ela estava ameaçando o meu cargo. E, na verdade, não, para mim, ela não estava ameaçando. Mas eu acabei saindo desse trabalho para procurar outras coisas e tal. E um pouco isso influenciou por causa dela. Mas também não deixei ela minar, não entrei em depressão por isso. Mas eu já passei por essa situação, sim. A Delane e a Valquíria estão te parabenizando pela apresentação. E temos agora uma pergunta da Lia Tedesco.
Identificar e reciclar o traço ou traços conscienciais que ligam vítima ao algoz ajudaria a romper o ciclo? Identificar os traços, eu penso que seria uma ferramenta muito importante, né? E tanto quando a gente é agente passivo, quando a gente é agente ativo e quando a gente é observador. Porque na maior parte dos casos de assédio moral, o terceiro, ele sempre, na maioria das vezes, lava as mãos, sabe? Ele está vendo o que está acontecendo, às vezes ele tem até noção de que aquilo é um assédio moral, mas, tipo assim, eu não vou meter minha colher, eles lá que se entendam e tal. Então, uma das coisas que eu chamo a atenção no texto é para você ver, quando você, enquanto terceiro, tem uma conduta omissiva, quanto que essa conduta omissiva tua não está sendo permissiva, né, para essa questão. Quanto que tu não está perpetuando aí para uma questão de, digamos assim, assinar embaixo. Tipo, não, né, eu não vou fazer nada, e à medida que você não faz nada, você acaba assinando embaixo com relação a isso aí. Agora, quando tu vai identificando esses traços, quando você tem conhecimento, e o conhecimento, a divulgação, a prevenção, é uma das ferramentas mais importantes com relação à instalação de assédio, justamente porque ela te ajuda a identificar quem está numa condição e quem está na outra, e aí você vai poder ajudar. E você vai poder romper esse ciclo se, né, você conseguir agir e uma dessas pessoas quiser. Porque assim, se o assediado quiser se livrar do assédio, ele vai conseguir. Se o assediador quiser parar de assediar, também ele vai conseguir. E qualquer um que sair da condição, ele quebra o ciclo. Foi isso mesmo, Lia, que você quis perguntar? Ou... Sim, tudo bem, Tânia, obrigada. Parabéns. Obrigada. Temos aqui, eu não sei o nome, mas está o Galaxy S6 aqui. Tânia, parabéns pelo excelente debate, muitos esclarecimentos. Eu só não sei o nome da pessoa que está te dando o elogio. A Thaliela Banana. A Laurita também está te dando os parabéns, excelentes esclarecimentos. A Verônica também está te agradecendo, que ela está vivendo esse momento intensamente e que está sendo muito esclarecedor para ela. Não temos nem, deixa eu ver aqui, a Ana está perguntando, Tânia, você já atendeu algum caso, seja como advogada ou mediadora, em que houve a solução e conciliação dos personagens? Infelizmente, Ana, não. Eu gostaria de dizer para você que sim, mas infelizmente não. Nos casos que eu atendi, geralmente quando chega para o advogado, ele já chega numa situação onde ele foi perpetuada, né? Uma situação onde a vítima ela já está numa situação psicologicamente muito abalada, já está numa questão precária, às vezes ela já foi transferida de setor, né? A autoestima dela está baixíssima, né? E já me foram relatados, já chegaram para mim alguns relatos de caso onde houveram até suicídio, né, da vítima, tanto que ela não conseguiu sair dessa situação. Então, infelizmente, ainda não, né? Na mediação, às vezes, você até plota que tem essa questão de um assédio moral, mas não atendi nenhum caso específico, né, de uma ação de assédio moral. Você vê que ali até se instala, do marido para a mulher, da mulher para o marido, né, dos pais para o filho e tal, mas eu ainda não atendi nenhum que pudesse ser feita essa colocação. Mas tem pessoas aqui que trabalham com justiça restaurativa que estão por aí, que talvez já possam ter atendido, né, essa questão de assédio moral, se alguém também quiser se manifestar como mediadora, como facilitadora, também seria bom contribuir, né, para a gente ter uma esperança de que isso é possível. Agora, eu tenho confiança de que isso pode acontecer, sim, mas seria assim, realmente bem feliz uma situação dessa, onde ambos tivessem essa consciência, ou pelo menos uma dessas pessoas tivesse essa consciência e conseguisse mudar e quebrar esse ciclo.
Posso falar, Tânia? Sim. Tá. Primeiro, parabéns, uma das partes doces da pandemia, poder viver esses momentos. Ouvir você aqui de casa é um privilégio, né? Obrigada. Sobre o tema de assediação, de assédio, o que eu tenho percebido nas mediações é que toda disputa que está chegando ultimamente para a gente mediar, ela traz uma disputa de poder, sabe? Os desentendimentos sociais, na verdade, eles versam sobre disputas de poder. Se você for ver até a gente, quando está educando um filho, vai falar quem é que manda aqui, quem é que tem que obedecer, quem é que tem, né, a razão aqui, quem é que tem a vez, olha o meu lugar e olha, né? E Sim. eu observo muito essa questão do assédio em todas as áreas, mas principalmente nas mediações de direito societário. Quando os sócios vão fazer investimentos ou vão, por exemplo, comprar uma nova empresa ou dissolver uma empresa para fazer alguma coisa assim, mas a sociedade vai continuar, existe um assédio muito grande e é bem aquilo que você falou. Primeiro você toma contato com a intimidade, com o que dói nessa pessoa, e todo o processo de assédio ele passa por enfiar o dedo na ferida, sabe? Eu tenho percebido isso, e eu tenho percebido esse movimento de assédio não só nas relações de trabalho, como está sendo abordado, mas em todas as relações sendo mediadas hoje. Era só isso que eu queria colocar, não posso dar os exemplos assim, tenho visto muito mais na área empresarial, ultimamente, o assédio entre pares, que conseguem, com as informações privilegiadas de uma longa convivência, ter o outro na mão para poder barganhar e para poder manter essa condição de assediador, sabe? E é isso. Não sei se contribuí ou não, mas era essa a minha colocação. É muito presente no meu dia a dia isso. Isso é bem importante, como eu te disse, ainda que o assédio moral ele tenha ganhado mais visibilidade com a questão trabalhista, ele existe em todas as áreas, na área escolar, na área da família, na área societária, né? E, até nas heranças também existe essa questão, né? O Sandro está te parabenizando, muito bacana a explanação. A Arid repetiu uma pergunta, mas ela foi a 12ª pergunta que eu fiz, Arid, sobre vítima e algoz, e se ela já tinha tido essa experiência, então já está respondida. Agora vem a Eliana Francine, está te também elogiando, te dando os parabéns. Obrigada. Deixa eu ver aqui, o que subiu. Tá, Patrícia também agradeceu, te dando os parabéns pela explanação. A Verônica, a Laurita também está te dando os parabéns. A Ana Seno, tu já respondeu. A Arid, nós já respondemos. Eu vou fazer uma pergunta minha. Tânia, por exemplo, assim, tu poderia detalhar mais para quem é iniciante como é que tu faz a autopesquisa para ver essa condição? Eu estou sendo vítima, estou sendo algoz? Que raiz aí a gente pode puxar para se dar conta dessa condição? Tu fala assim, no sentido ali da prática do assédio moral? Eu tô ali com um incômodo. Como que eu faço autopesquisa para saber? Esse incômodo eu tô com esse incômodo com aquela outra pessoa. Que perguntas que eu tenho que fazer para saber qual é o papel que eu estou fazendo? Para eu me dar conta do que está acontecendo. Eu estou vendo que tem um assédio ali, mas eu ainda não me dei conta, daqui a pouco eu estou fazendo o papel de algoz. Entendeu? Sim.
Eu havia falado anteriormente aquela questão ali de você ter lucidez para se perguntar, talvez no primeiro momento, por que eu estou tão incomodada com a atitude do outro. Eu acho que isso vale para as duas pessoas, tanto para a vítima quanto para o algoz. Porque, às vezes, assim, se a pessoa nos chama a atenção, estejamos nós na condição que nós estejamos, e essa atenção que essa pessoa nos chamou, nos repreendeu por determinada coisa que nós fizemos, e essa coisa que nós estamos fazendo, de fato, ela está prejudicando, né? Geralmente a gente se incomoda sim. E a pergunta seria, por que eu estou me incomodando com o que essa pessoa falou? Tem algum fundo de verdade no que ela falou, no meu comportamento? Né? E se foi você que repreendeu a pessoa, você também pode se perguntar, porque eu estou me incomodando com o comportamento dessa pessoa. O que ela está fazendo, de fato? Me incomoda porque há uma veracidade no que ela está fazendo? Ou porque eu gostaria de estar fazendo o que ela está fazendo e eu não estou fazendo? Então, dependendo de cada caso, as perguntas, ela abre um leque bem, bem grande, né? Mas eu penso que a primeira pergunta seria o incômodo, o porquê deste incômodo. Para mim, ela funciona bem. Num primeiro momento, né, eu não vou admitir, porque às vezes eu não tenho essa lucidez para isso, mas depois as fichas vão caindo. Por quê? Porque você está receptivo, você já colocou ali para o amparo ou para o universo. Eu quero saber por quê que eu estou fazendo isso, ou eu quero saber por que eu estou me incomodando com isso. E essas fichas vão começando a cair, se você conseguir manter essa lucidez para entender, poxa, mas espera aí, de fato, o que ele está fazendo, eu repreendi, mas o que ele está fazendo tem razão. E aí a outra pessoa diz, eu fui repreendido, mas ele tem um fundo de razão com relação a isso. Acho que se ambos fizerem isso, sentar e conversar, creio que o assédio aí, ele não venha a se instalar. Mas se a postura for, porque ele está fazendo isso comigo? Ah, porque ele é mau. Ah, porque ele é isso. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque não sei o quê. Tu não vai estar te ajudando e a tua autopesquisa não vai dar em muita coisa, né? Então, eu penso que a primeira pergunta seria essa. E depois, num leque aí, né, o que eu posso fazer para que eu não dê mais essa condição, seria o que eu posso fazer para não chamar mais a atenção da pessoa dessa forma, sempre no sentido de ver o que é que você pode evitar e da forma que você pode evitar. Isso não quer dizer você passar a mão na cabeça da pessoa ou você aceitar que, literalmente, faça um cocô na tua cabeça, né? Mas você se colocar de uma maneira proativa no sentido de resolver a questão. Isso é fácil? Gente, não é. Se fosse, está tudo resolvido na vida das pessoas. Mas é uma questão de autoenfrentamento, uma questão de diferenciação pensênica e uma questão de autopesquisa também. Inclusive, às vezes, em determinadas situações, agora eu me dou conta mais fácil, porque eu também faço os dois papéis, às vezes. Eu sinto, quando eu sou agredida, né, energeticamente, eu sinto repercussão também, além de física, energética. E aí tem uma pergunta aqui da Ana Seno, bem interligada. Você já estudou esses casos sobre abordagem bioenergética, aplicando técnicas energéticas e trabalhando com o parapsiquismo? Por exemplo, aplicar arco voltaico na vítima ou no algoz? Você acha que essas ferramentas podem aliviar ou mesmo dissolver o conflito entre as partes? No primeiro momento que eu tive contato com essas vítimas, eu não tinha conhecimento conscienciológico, né? Essas vítimas mais graves, eu não tinha conhecimento conscienciológico, então, assim, eu não apliquei, naquele momento, nenhuma técnica bioenergética. Hoje, se eu for fazer uma análise disso, eu tive repercussões bioenergéticas, eu tive, né? Mas eu não apliquei nenhuma das técnicas. Mas depois que eu já tive conhecimento da conscienciologia, eu já tive algum contato com essa questão de assédio moral que estava se iniciando. E uma vez eu apliquei um arco voltaico numa pessoa, sim, e era uma pessoa que ela estava ali na condição de vítima. Naquele momento ela se sentiu, né, melhor, se sentiu mais lúcida, e
acabou não se concretizando, porque antes disso acontecer, né, não quer dizer que foi pelo arco voltaico, mas antes disso acontecer, essa outra pessoa foi transferida, né, a pessoa que seria o algoz, ela foi transferida, e isso se encerrou por ali. Não de uma forma resolutiva, mas porque se afastou. E, às vezes, o fato de afastar essas pessoas é a única saída que você tem, né? Mas penso eu que a questão bioenergética, de você estar ali e você fazer um EV, né? De você fazer, você está ligada na questão parapsíquica, você vai conseguir, né? Ter ferramentas para te fortalecer enquanto vítima, né? Te dar lucidez enquanto algoz e evitar essa questão dos conflitos. Também que seria a coisa mais fácil, também não é, mas é uma coisa possível, principalmente para a gente que tem conhecimento bioenergético de parapsiquismo. Aí a gente poderia tentar dissolver esse conflito usando mais essas ferramentas também. Porque tu sabe que às vezes você está ali, você faz um arco voltaico não, você faz um EV ou você faz um arco voltaico na pessoa, você na condição de vítima, você consegue dar um up. E talvez o arco voltaico também consiga fazer isso com a pessoa na condição de algoz. Mas às vezes você não dá conta de tão inserida que você está naquele contexto, de tão energias do passado que vem e te envolve. Isso falando numa questão multidimensional. Para quem não conhece a Conscienciologia, pode até parecer ser uma coisa meio maluca, mas às vezes essas energias negativas do passado, ela envolve tanto você enquanto vítima, quanto a pessoa que é algoz, e você não consegue sair. E às vezes o afastamento seria a única coisa. Às vezes até você se afastar para que um arco voltaico e para que um EV te fortaleça. O Guilherme está fazendo a pergunta. Algumas vezes, os dois lados têm sua razão. No momento da mediação, que deve ser muito quente, você identificou o padrão energético das pessoas envolvidas? Guilherme, em todo conflito, né, em todo conflito, de fato, ambos os lados têm suas razões, né? Às vezes a gente acha que a nossa razão é a mais apropriada, o outro acha que a razão do outro é a mais apropriada, né? O pulo do gato seria a gente conseguir ceder de um lado e ceder no outro. A mediação tenta justamente fazer com que as pessoas consigam perceber até que ponto elas estão exagerando na sua razão e ver o lado do outro, né? E ter empatia com o outro e ver como que ela pode, nesse entendimento, nessa empatia, mudar a atitude dela para com o outro. Uma vez que isso é mudado, né, vai haver também uma diferença no comportamento do outro. Às vezes, na mediação, quando, como você diz assim, que deve ser muito quente, às vezes não é tão quente, né? E às vezes pega fogo, né? O padrão energético das pessoas e a repercussão, inclusive nos mediadores, ela existe sim. A gente consegue plotar, sim. Quem tem conhecimento multidimensional, a gente vê, poxa, agora, né, a pessoa estava tranquila e, de repente, ela... E vai com, né, você sente, assim, a presença do assédio, você sente a presença do amparo, você sente a repercussão energética no físico da pessoa. Às vezes as pessoas até tremem, né, as pessoas até gaguejam, as pessoas, elas não param de mexer pernas, elas não param de mexer braço, elas ficam com tique no cabelo, elas amarram o cabelo todas as vezes. Então, tem a gente já identificou, sim, né, e é bem interessante. Aí, enquanto mediador, você não pode falar para a pessoa, gente, vamos fazer um EV, né? Então, você que tem conhecimento de conscienciologia, você mesmo faz o seu EV, você exterioriza energia. Agora, esteja preparado, né? Porque se você joga energia, você tem que bancar o que vai vir, né? E a energia positiva, ela ajuda, às vezes, a dissolver isso aí. Agora, o fundamental é o querer dessas pessoas. Se elas quiserem, tudo isso vai a gente identificar isso, tanto na mediação, quanto o campo que é formado no ciclo com relação à justiça restaurativa. A Patrícia fez um comentário aqui dizendo que nos atendimentos em caso de divórcio, ela também percebe esse assédio moral.
Sim. A Entre, Elisa... Fala. entre marido e mulher, isso é bem comum também, como a Mari já havia dito. Esse assédio horizontal, né, ele é muito comum. A gente não se toca disso, mas ele é muito comum. Tá travando, Tânia. Tu só falou isso, que é comum? Sim, só falei que é comum. Tá. A Elizabeth está dizendo parabéns, muitos esclarecimentos. A consciência estar lúcida, ter empatia, colocar-se no lugar do outro, podemos dizer que é o princípio das recomposições grupocármicas da consciência no papel de vítima na vida atual. Eu acho que é uma hipótese bem plausível essa, viu, Beth? Por quê? Porque essa questão da conscientização, a autoconscientização, ela é muito importante para isso. Porque, às vezes, mesmo a gente tendo os lampejos de autoconscientização, a gente não consegue enfrentar. E aí tem as barreiras multidimensionais, tanto dos assediadores do teu lado, quanto dos assediadores do outro lado, que impedem isso, e, às vezes, a gente acaba sucumbindo, né, a isso aí. Agora, de fato, né, essa questão da lucidez, da empatia, né, da gente tentar ver a questão do lugar do outro, e se o outro não quiser, de fato, fazer a reconciliação, se o outro não quiser, de fato, ter uma postura diferente ou abrir mão de algumas de suas posições, você se manter afastado do conflito e você emanar as melhores energias para ele também ajuda isso. Você já não pensar mal do teu assediador já é muito bom, né? Porque às vezes também o teu assediador pensa que você é o assediador dele, né? Ele pensa que você é o algoz, né? E com relação à questão do papel de vítima, né? A vítima fazer isso aí e tentar fazer o que for melhor nesse comportamento para ela. Ela tem que se fortalecer, e uma vez que ela se fortaleça, que ela possa, de fato, ter essa lucidez, daí ela pode tomar algumas atitudes. Mas uma atitude que a vítima pode tomar em silêncio seria essa questão de emanar pensamentos positivos para o algoz. Certo. A Laurita está fazendo uma pergunta. Primeiro ela faz um comentário e depois a pergunta no final. Tá? O assédio moral dos relacionamentos são muito comuns e muitas vezes se iniciam de forma sutil, minando a autoestima do outro, o que torna permissivo e a culpar. Como identificar de forma mais prática o assédio moral nos relacionamentos? Pois como já foi mencionado aí, essa questão do assédio moral nos relacionamentos, ela é muito comum, mas ela é relegada a segundo, terceiro plano, como as desavenças de casais, né? Ela é minimizada com relação a isso aí. Agora, a gente teria que ver a característica do assédio moral no todo com relação a isso aí. Então, por exemplo, quando a mulher ou o marido está na presença de outras pessoas e ele diminui muito a imagem do teu companheiro, né, é um indício de que está acontecendo esse assédio moral, né. Uma coisa é você brincar, não sabe nem fritar um ovo, né, mas isso reiterar, ela não sabe fritar ovo, ela não sabe se arrumar, ela é desleixada, isso aí né, é meio vadia mesmo em casa e tal. Isso reiteradamente na frente das pessoas é um indício de que há esse assédio moral. Em casa, por exemplo, é difícil você plotar isso, por quê? Porque você não tá entre quatro paredes, mas às vezes o casal fala, você não presta para nada, você não presta nem para criar os teus filhos, ou você não serve para mim na cama, né? Essa questão sexual é uma questão que prevalece bastante no assédio entre os casais, né? Mas ela é muito silenciosa, ela é muito sutil, e ela fica ali restrita, às vezes, às quatro paredes. A questão de diminuir o pai na frente dos filhos, ou diminuir a mãe na frente dos filhos, né? Dar sempre razão para os filhos em detrimento do outro, sempre a questão de manter o outro sob o seu jugo e manter o outro humilhado. E a questão financeira também é uma questão que ela contribui bastante
para essa questão do assédio moral, porque daí ele mantém a outra pessoa, e isso não é só o homem que mantém a mulher, também algumas mulheres que mantêm os homens com relação a isso aí. Então, as formas de identificar, se você é um terceiro, seria você ver se um dos casais diminui muito e humilha muito o outro em público. E se você está ali com o teu companheiro, seria você ver essa questão de como você se sente diante das palavras do teu companheiro ou da tua companheira. Essas palavras dele, ela te enaltece, elas te ajudam, ou elas só te deixam para baixo? Às vezes você chega do trabalho e você fala assim, nossa, eu tive um problema hoje no trabalho com uma colega e tal, e daí o teu companheiro, a tua companheira diz assim, sim, mas também desleixada do jeito que tu é, mas também arrogante do jeito que tu é, ou seja, nunca ele vai tentar entender o que você passou. Ele vai sempre dizer que a culpa é tua, ele ou ela, né? A pessoa vai sempre dizer que a culpa é sua e que é você que está contribuindo para isso. Né? Não vai procurar, de fato, entender ali o X da questão. Então, essas são algumas formas. Agora, existem várias outras aí de você ver essa questão, mas está sempre ligada à questão da humilhação. O pessoal está te parabenizando, e uma última pergunta, porque a gente já está quase no finalzinho. A Flávia de Minas Gerais, ela está te dando os parabéns, considero muito importante falarmos sobre o tema de forma tarística e aprofundada. Há ainda muito o que se aprender sobre o tema. Ela quer saber se já participou de alguma mediação entre vítima e algoz no extrafísico, e se percebeu existir no extrafísico ambiente facilitador para trabalhar interassistencialmente essa situação. Oi, Flávia, é uma pergunta curiosa, né? Se a gente já fez isso, talvez conscientemente, eu não me lembro, né, de nenhuma atuação com relação a essa questão, né? Então, assim, não posso te dar um parecer meu, porque, de fato, não tive ainda lucidez nenhuma para fazer isso extrafisicamente. Intrafisicamente, a gente faz algumas coisas, né? E a gente percebe ali a presença extrafísica. E aí, tu lidando no intrafísico, às vezes você consegue esclarecer ou afastar naquele momento aquele assediador. É mais comum a gente conseguir afastar. Esclarecer, eu não sei por quê, porque depois que as pessoas fazem a mediação ou a justiça restaurativa, alguns vão embora. E às vezes a gente não tem esse contato, esse retorno, né, intrafisicamente. Agora, extrafisicamente, não tenho lucidez, minha amiga, para poder te dizer se já fiz alguma coisa com relação a isso. Agora, já percebi, sim, essa presença extrafísica, né, nas questões intrafísicas, e aí, na maioria das vezes, esse assediador, ele é afastado, né. Esclarecido. Às vezes, mas eu penso que o esclarecimento, ele é mais complexo de você saber se foi esclarecido ou não. Bom, infelizmente está chegando ao final o nosso debate. Nós vamos agora para dar alguns recados, as considerações finais da Tânia, e vamos deixar claro, assim, algumas perguntas que ficaram por responder, vocês coloquem o e-mail de vocês ali no chat, que daí depois a Tânia responde por e-mail para vocês. Combinado? Hoje nós tivemos 58 participantes, 25 perguntas. O nosso próximo... Eu vou pedir para a Tânia falar algumas considerações finais aí, depois eu dou os recados. Uma das coisas que eu gostaria de falar é a questão, assim, do que não é o assédio, né? Que às vezes as pessoas não têm essa compreensão. Então, por exemplo, assim, situações eventuais, né? Brincadeiras esporádicas, né? Algum chamar de atenção esporádico, toda situação que ela é eventual, ela não é considerada assédio moral. Tá? As exigências profissionais, exigências ligadas ao cargo, também ela ela não deve ser considerada como o assédio moral, né? A questão, assim, de conflitos. Gente, em casa, no trabalho, na escola, em todos esses locais podem haver conflitos. Nem todo conflito existente, ele é um assédio.
Os conflitos podem ser resolvidos, então também não dá para banalizar o instituto, como eu disse. Conflito nem sempre é assédio moral, tá? Agora, assédio moral geralmente se origina de conflito. Então, o conflito pode ser a sementinha, mas nem todo conflito é. A questão, assim, de transferências. Às vezes o trabalhador, ele é transferido. Isso não quer dizer que seja assédio moral também, né? E, às vezes, assim, também a questão, assim, de más condições de trabalho também não pode ser considerada assédio moral. Ou também, às vezes, alguns conflitos esporádicos em casa, também não dá para você falar, assim, que aquilo ali é um assédio moral, né? Pode até ser um assédio extrafísico, mas você não pode colocar ali como questão disso aí. E para evitar, ficar atento, a gente enquanto agente passivo, enquanto agente ativo e enquanto terceiro observador. Fica muito atento nessa questão, né? Porque as consequências e o prejuízo do assédio moral intra e extrafisicamente, elas existem e elas podem, às vezes, dar cabo da tua existência intrafísica. Então, a gente não pode contribuir para que isso aconteça, a gente tem que estar ligado com relação a isso aí. Ou problemas de saúde, como depressão e tudo mais. A gente não pode passar a mão na cabeça da vítima e também não pode passar a mão na cabeça do ofensor. E a vítima e o terceiro que observam isso, jamais podem ficar calados, porque a gente não sabe o que calado quer, a gente não sabe o que calado sente e não sabe o que calado está passando. E aí só a explicitação é que pode levar a uma resolução positiva desse assédio moral. Temos uns recadinhos e agradecer também a participação de vocês. O nosso próximo evento é hoje à tarde, com César Codioli. É um curso EAD sem pré-requisito. Ele vai tratar sobre princípios da afetividade madura sob a ótica do paradigma consciencial. Será hoje, das 14h30 às 17h30. Tem inscrições no próprio WhatsApp lá, quando vocês puxarem pelo nome do tema, vocês vão encontrar lá como fazer. E o nosso próximo Debatologia Online será dia 19 de setembro, vai ser um sábado, das 17 às 18h30. A pesquisadora será a Sandra Pereira, e o tema de pesquisa dela é a autopesquisa e o grupo Karmas Familiares. Nós queremos agradecer a todos pela participação, é uma honra estar trabalhando aí com todo mundo, e queremos que vocês abram as imagens, as câmeras, para que a gente possa fazer uma foto. Ok, então agradecemos mais uma vez e aguardamos vocês no nosso próximo evento. Obrigada a todos.